Mari, boa noite. Oi, Renata, Olá, boa noite, tudo bem? tudo bom? E aí, Que internet tá friozinho ok hoje? bom. Espero que sim, né? Que não deixe a gente na mão dessa vez, né? Hoje eu Sem congelei, emoções com a internet hoje. pelo amor de Deus. Hoje eu Oh, congelei, tava falando com um colega meu, ele mora no Rio Grande do Sul. Ele falou, tá, aqui tá 1 grau, tá ótimo. Eu falei, ah, Deus me entendi. livre, Então aqui tranquilo. tá calor, aqui tá Aqui dá calor. 18 graus, a gente já tá todo agasalhado, morrendo de frio, falando que tá Exatamente, ótimo. exatamente. Já pega um Bom, encharpe, pega a bota, não, fica debaixo do cobertor, né? Se pudesse não trabalhar, era a melhor melhor forma, ainda. né? É É. mesmo. Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje de ATM, dor crônica e a nutrição, né? Então, como a nutrição e a fisioterapia transformam a sua saúde e melhoram a sua vida. Hoje eu estou aqui com a doutora Raquel, um prazer imenso estar aqui com você hoje. Obrigada por receber, por aceitar o meu convite, né? Ela que é nutricionista, docente da Estácio e doutoranda em alimentos e nutrição. Raquel, se apresenta um pouquinho aí, fala um pouco do seu trabalho, por favor. Beleza. Boa noite, pessoal. Todo mundo é no friozinho, embaixo da coberta, né, para ouvir um pouquinho sobre nutrição, aliado, né, à dor crônica, né, e à DTM. É um prazer, Renata, estar aqui, aceitar o seu convite, matar a saudade. Eu tive o prazer de trabalhar com a Renata, né, no CTI lá no Hospital da Unimed. E eu sou formada pela UERJ, já tem mais de 10 anos. Fiz uma residência em nutrição clínica lá no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Fiz meu mestrado na área de microbiologia e imunologia. Né? Depois fiquei lá quase 4 anos na Unimed, trabalhando com a Renatinha, aqueles plantões animados. Nossa, muito bom, tenho Oh, ótimas lembranças. isso Não, aí. mas quando você estava lá era sempre animado, É isso que melhor, importa, né? era melhor. E realmente, atualmente eu estou como docente pesquisadora da Estácio, tá? Dou aula para os cursos de nutrição, também para enfermagem e biomedicina. E hoje faço doutorado na área de alimentos e nutrição, né? Especificamente no doutorado eu estou estudando o café, os efeitos, né, funcionais do café associado à prevenção e tratamento do câncer de próstata. É o projeto que eu estou realizando hoje no doutorado, né? E aí vamos hoje conversar um pouquinho sobre a nutrição, né, associada à dor crônica, né, e as disfunções lá na ATM, né? Vamos ver Isso como que a gente aí. pode contribuir aí um pouquinho com vocês. Um prazer Bom, estar vamos aqui lá. hoje. Vou começar aqui falando da articulação temporomandibular, tá? Ela é uma articulação que ela é a mais móvel, então a gente fala, come, né? A gente faz tudo com ela, basicamente, né? É o que a gente mais movimenta no corpo, vamos dizer assim. Então a gente fala que é uma articulação que dá mastigação, tem relação com a fonação, com a deglutição, né? E ela é primordial, ela pode estar causando disfunção por vários fatores, e um deles pode ser nutricional. Então, assim, a gente tentar, eu quero que vocês entendam hoje que a nutrição, ela, para a osteopatia, ela influencia todo o organismo. Então, assim, a gente sabe que hoje os alimentos estão cada vez mais industrializados, mudança no estilo de vida das pessoas, ou seja, comendo coisas mais rápidas, né, que você compra com condimentos mais prontos, né, vamos dizer assim. Então, assim, a alimentação está totalmente alterada. Sem falar em modificação genética, alteração do solo, o cultivo mais rápido para poder demandar para as cidades grandes, enfim. E por esse motivo, eu acho que hoje tem muito mais pesquisa identificando assim, qual é a influência do alimento nas doenças, né? E para a gente, na osteopatia, ela tem um resultado basicamente inimaginável. A gente fica, assim, às vezes, surpreso quando a gente vê que a gente faz algumas recomendações e recomenda também o nutricionista, porque tudo é aliado. Não é só o corpo não é só uma dor na articulação temporomandibular. Aliás, né, antes de você sentir a dor, provavelmente seu corpo já tinha te alertado de alguma forma. E você talvez não tenha se tocado disso. Então, eu falo muito com meus pacientes. Seu corpo é inteligente. Ele vai sempre falar para você, olha só, está acontecendo alguma coisa e vai te dar um alerta. E muitas das vezes, o que a gente faz? A gente cala o corpo. E faz com que o corpo, não, fica caladinho aí porque eu quero fazer minhas coisas. Enfim, você não dá ouvido para aquilo.
E quando você começa a fazer um ciclo vicioso disso, quando você vê a dor se torna crônica. E aí vem o uso abusivo de medicamentos. Cada vez mais, talvez, você está comendo errado. Fica mais ácido ainda mais a sua alimentação. Isso vai causando inflamação em todos os tecidos. Né? A gente vai falar um pouquinho hoje do processo inflamatório também, das lesões que podem causar. E se você não tiver uma alimentação ajustada, você vai ter muita dor. Então, você pode acentuar a sua dor, dependendo de qual alimento você come, ou você pode diminuir todos os incômodos daquela dor. Olha a importância da nutrição. Então, assim, lá, quando a gente estuda na osteopatia a parte nutricional, o Hipócrates já falava naquela época. Então, que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Então, assim, diante disso tudo, eu gostaria de saber como você enxerga a nutrição como assim, o alimento como sendo um remédio para o organismo. Essa frase de Hipócrates, ela é muito famosa, né, e muito antiga. É interessante como que Hipócrates ele estava à frente da sua época, né? Ainda quantas descobertas na área de nutrição, na área científica, na área médica foram feitas depois, né? E Hipócrates ele teve essa visão de observar como que a alimentação ela é importante para a prevenção de doenças, para evitar o uso de medicações, né? Quando você usa a alimentação e você estabelece, né, um estilo de vida saudável, você previne diversas doenças. E é a visão que a nutrição ela traz hoje, né? A gente tem uma linha da nutrição, que é a nutrição clínica, que ela atua, né, especificamente na dietoterapia de patologias. Mas o que a gente discute muito dentro da área da nutrição, né, e principalmente a nível de saúde pública, que a gente discute bastante, é o uso da alimentação como prevenção de doenças e promoção de saúde, né? Uma alimentação equilibrada, desde a infância, ela previne diversas doenças na vida adulta. Incrível isso. Tem um trabalho super bacana que foi publicado em 2008 e depois da publicação desse trabalho, diversos outros trabalhos foram realizados a partir desse, justamente estudando a nutrição, o papel da nutrição nos primeiros 1000 dias de vida. Como que uma boa alimentação na gestação, né, uma gestante que não tem carência de vitaminas e minerais, ela traz todos esses benefícios para a formação do feto, né? E que esse feto, lá na barriga da mãe, a partir do 2º trimestre, ele já começa a treinar sucção, deglutição, né? Ele já começa a sentir os sabores da alimentação. Se essa alimentação, né, essa gestante, ela tem um acompanhamento nutricional, né, atinge as necessidades de micronutrientes, não tem nenhuma carência, tem uma alimentação variada com diferentes sabores, a aceitação dessa criança em relação à alimentação complementar, ela é muito maior, né? E um outro ponto importante que é destacado nesses primeiros 1000 dias de vida é justamente o aleitamento materno exclusivo. Ele tem um papel nutricional muito importante na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e ele tem um papel muito importante para o desenvolvimento da mandíbula, para depois a oclusão dos dentes e a preparação dessa musculatura facial para o próprio processo de fala, né? Fonatório. Sim. Então, a nutrição, como que ela está englobada, né? E é exatamente isso que a Renata falou, né? Um atendimento integral, né? Quando a gente se preocupa com o paciente como um todo, em melhorar a sua saúde, em promover qualidade de vida, a nutrição ela vai fazer parte disso também. Porque está relacionada estritamente com prevenção de doenças e essas doenças crônicas não transmissíveis que estão prevalentes hoje, né? A gente consegue observar que tem uma relação muito forte com a transição alimentar que a população sofreu ao longo dos anos. Diminuindo o consumo de alimentos in natura, de frutas, legumes, hortaliças, né? E aumentou drasticamente o consumo de alimentos processados, industrializados, ricos em agrotóxico. Agrotóxico, então, a cada ano libera mais aí, o nosso governo, né? Está sendo utilizado em maiores quantidades. Então, isso impacta na saúde das pessoas. Ao mesmo tempo que houve essa transição, aumento das doenças crônicas não transmissíveis, do sobrepeso, da obesidade, que são doenças inflamatórias e que estão
estritamente relacionado com diversas dores crônicas no corpo, inclusive a disfunção da ATM. Da TM. Assim, eu costumo dizer que a disfunção da TM, ela não é exclusiva da articulação temporomandibular. Porque, assim, existem algumas alterações que o corpo vai adaptando. Por exemplo, alterações viscerais. Se eu tenho uma alteração intestinal, por exemplo, se eu tenho uma prisão de ventre, né? Essa víscera também pode alterar o meu corpo. Alterando o meu corpo, pode projetar ainda mais a minha mandíbula para frente, que vai fazer uma sobrecarga na região aqui de cervical, né, de pescoço, e às vezes aqui trapézio. Então, para você ter ideia, os problemas intestinais, quer dizer, relacionados à alimentação, à má nutrição, vamos dizer assim, faz com que você também tenha dores nas costas, só para você ter ideia. Então, às vezes você acha, muitas das vezes você trata a articulação temporomandibular, trata o problema da cervical, porque a gente vai falar um pouquinho das ligações que se tem com a ATM e cervical, né? E dores cervicais e aquelas dormências nos braços. Quer dizer, total relação. Então, quando você tem uma alteração, por exemplo, intestinal, você também pode ter também um problema na articulação temporomandibular, potencializando ainda mais a inflamação no organismo, né? Então, assim, Raquel, eu queria que você falasse um pouco do como o alimento é usado funcionalmente. Para que ele serve funcionalmente? Só um minutinho que eu tive um problema técnico, que já vou Tá bom. resolver. Pessoal, é o seguinte, se vocês puderem fazer perguntas aí, tá? Fiquem à vontade, a gente vai responder. Se não der para responder aqui, a gente responde depois, tá bom? Tem uma gaivotinha aqui, lá do seu lado direito. Se vocês puderem chamar os seus amigos, familiares para estarem assistindo essa live, a gente vai falar muito de dor, né, relacionada à articulação temporomandibular, mas nutrição com relação ao corpo inteiro. Então, assim, a gente está falando da articulação temporomandibular como um exemplo, mas na verdade isso acontece no corpo, no organismo como um todo, né? Então, assim, Raquel, só a gente voltando à pergunta, como você acha assim, Sim, que os alimentos são usados funcionalmente? Assim, para que eles servem funcionalmente? Qual é a função dos alimentos, por exemplo? excelente. Basicamente, né, o alimento ele tem uma função de nutrir o organismo. Uma função básica, né? Dentre os nutrientes que nós obtemos através da alimentação, a gente pode classificar eles de acordo com a sua função. Então, por exemplo, alimentos ricos em carboidrato, a gente chama de alimentos energéticos, porque eles vão fornecer basicamente energia para o funcionamento do nosso organismo. Alimentos que têm muito lipídio também são considerados alimentos energéticos. Alimentos que têm uma quantidade muito grande de proteína, né, como as carnes, os laticínios, né, eles são alimentos que nós chamamos de construtores, que eles são importantes para o crescimento, para a musculatura, tá? E para o funcionamento dos nossos órgãos. Quando a gente pensa em síntese proteica, né, em ganho de massa muscular, em fortalecimento de musculatura, tem que ter uma boa ingestão proteica. E também os nutrientes reguladores. Dentre os nutrientes reguladores estão as vitaminas e os minerais. Eles são chamados de reguladores justamente porque eles participam como coenzimas de diversas enzimas do nosso metabolismo, regulando o metabolismo energético, proteico, né? As funções, os sistemas orgânicos. E dentre essas vitaminas, eu gostaria de destacar algumas que estão fortemente relacionadas com a DTM, com a disfunção, tá, da articulação temporomandibular. São as vitaminas principalmente do complexo B e a vitamina C. A deficiência dela está relacionada com o agravamento da dor. Principalmente vitamina B1, que é a tiamina, vitamina B6, que é a piridoxina, vitamina B12, que é a cianocobalamina, o ácido fólico. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora eu Voltou? tô. Voltou. Beleza. Beleza. Por exemplo, a vitamina B1, ela é super importante para a síntese de neurotransmissores importantes para a sinalização, né, em relação à dor, sinalização nerval também. A vitamina B6, ela é muito importante para o metabolismo de proteínas, e inclusive também formação de neurotransmissores, como a
Tá travando um pouco. Então, legal. Só complementando ela, pode falar. Agora voltou. Eu ia te complementar Opa, agora. Pode ir. voltou, beleza. Ah, não, beleza. Vitamina B6, por exemplo, ela é super importante para a síntese de serotonina, tá? Para a síntese de norepinefrina também, que A são serotonina serve neurotransmissores. para quê? A serotonina é um neurotransmissor muito importante, não só para a saúde da ATM, mas também para o nosso corpo, né? Está relacionado com a melhora da nossa qualidade do sono. A serotonina, ela diminui o risco de insônia, diminui o estresse e a ansiedade. E o estresse e a ansiedade, ele está muito relacionado com algumas disfunções, como o bruxismo e também com a disfunção da ATM. Melhora também bastante o relaxamento muscular. Então, alivia a dor. É interessante, através da alimentação, a gente ingerir alimentos, né? Fontes de vitamina B6, mas também fontes de triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina no nosso organismo. Nós encontramos, né, esse aminoácido, por exemplo, nos peixes, nos ovos, nas frutas oleaginosas, como as castanhas, avelãs, nas leguminosas, ou o feijãozinho de cada dia, tem precursor de serotonina. A nossa querida banana, né, uma fruta tão básica que a gente encontra em diversos locais, também precursor de serotonina. Aveia, linhaça, também. Então, alimentos que a gente deve incluir na nossa alimentação no dia a dia, justamente para a gente não ter uma baixa da serotonina que vai agravar a sua dor, né? E também a questão de saúde, a sua percepção de saúde global, né? Porque você tem prejuízo no sono, você fica mais suscetível ao estresse, à ansiedade, né? E fica com a musculatura mais tensa. Então, a serotonina, gente, faz muito bem para a saúde. A gente precisa estimular ela através da alimentação e a gente também estimula através do exercício físico, né? Vale lembrar. Muito bom. Assim, além disso, né, a gente fala... o que ela está falando? Eu vou resumir um pouquinho. Então, equilíbrio do sistema inflamatório, equilíbrio do sistema imunológico, equilíbrio do sistema gastrointestinal, equilíbrio do potencial energético, equilíbrio, a gente fala de desintoxicar o corpo, entre outras possibilidades que os alimentos servem funcionalmente. Então, eu queria relacionar um pouco, a gente está falando da alimentação, então, o agravamento das dores, né, os problemas de saúde. Você já comentou um pouquinho, então, as dores, seja ela crônica ou aguda, né, a gente fala que uma nutrição adequada, ela é fundamental para o sucesso do tratamento global. Então, assim, uma alimentação saudável aliada à prevenção, para a gente é um forte aliado no nosso tratamento, para quem tem dor, né? E sofre de dor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você passou um pouquinho sobre os nutrientes que a gente pode ajudar para prevenção e combater as dores. Quais são mais os nutrientes que a gente consegue repor no nosso organismo através dos alimentos? Perfeito. Primeira coisa é corrigir deficiência de vitaminas do complexo B e vitamina C. Deficiência desses nutrientes vão agravar a dor, né? Estão relacionadas com o agravamento da dor miofacial. Então, tiamina, piridoxina, cianocobalamina, ácido fólico e vitamina C. Traduzindo, complexo B e vitamina C. Não só esses, tá? Esses você vai ter um agravamento quando você tem carência. Existem ainda nutrientes, né, que nós chamamos de nutrientes funcionais, que eu acho que é o que a Renata queria que eu comentasse naquele momento, né? O que é um alimento funcional, gente? Um alimento funcional, né, ele vai além de fornecer energia, né, proteína para o organismo. Ele também oferece benefícios para a nossa saúde, além do valor nutritivo, além da composição química, né? Ele possui compostos bioativos que, quando nós ingerimos, ele tem um efeito fisiológico, né? Ele tem um efeito local ou sistêmico. Então, eu vou citar alguns nutrientes, né? Aproveitando e comentar também aonde, em que alimentos você vai encontrar, que são muito importantes, são considerados nutrientes anti-inflamatórios. Eles são importantíssimos no combate da inflamação crônica, associado não só a disfunções articulares, mas também muito importante na prevenção de doenças inflamatórias e no tratamento, como a diabetes, como a obesidade, né? Como no início da diabetes, que é a simples resistência à insulina, que já agrava a dor,
e também é ali uma pré-diabetes. Então a gente vê como que essas coisas estão interligadas, né? E às vezes, eu sou diabético, tá sempre com uma dor aqui, uma dor ali. Então são situações, né, que estão interligadas. Por isso nós classificamos como doenças crônicas não transmissíveis. Então eu vou destacar alguns nutrientes funcionais que são importantes para o combate da inflamação. Primeiro que eu gosto de destacar são as antocianinas. É um nome difícil, diferente, mas a antocianina basicamente é um corante de cor roxa. É um corante natural. Então pense em qualquer alimento roxo ou vermelho. Por exemplo, as frutas vermelhas, né? A gente tem lá os mirtilos, mas aqui no Brasil a gente tem o morango, a gente tem a jabuticaba, a gente tem o açaí, tô falando da fruta, né? Não aquele que você compra lá cheio de açúcar. A gente encontra também na berinjela, no repolho roxo, na cebola roxa. A antocianina é justamente o corante, né? O antioxidante que dá essa cor e é um potente anti-inflamatório. Ele está presente no alimento para proteger ele da ação de pragas. E quando a gente ingere, ele também tem uma função fisiológica anti-inflamatória muito importante para a nossa saúde. E não é hábito, o brasileiro come pouco alimentos roxos e vermelhos no dia a dia, tá? Se a gente for perguntar aqui quem está assistindo, uma vez na vida, uma vez na morte, não é hábito. Fala aí, gente. Quem está assistindo, fala aí. Quem come alimento roxo aí? Quem consome muito roxo, muito... Cebola roxa, cebola. repolho roxo, ou pelo menos uma goiaba vermelha, um morango, vamos lá, uma jabuticaba, uma acerola. Tô priorizando aqui os brasileiros, né? Os alimentos que a gente encontra aqui. Vou aproveitar para citar o próximo nutriente importante, Renata. Delícia. Ômega 3. Ômega 3 é importantíssimo. É um anti-inflamatório potente. Tá? Ele é importante não só para dor, gente, até para nossa memória, para o nosso cabelo, para nossa pele. O ômega 3 é muito importante. E vou dizer... Aí, legal, ó. Federico tá falando que come repolho roxo, come cebola roxa. É porque ele é meu marido. Não come. Ó, o Frederico é meu marido. Aí não pode, aí tá roubando. Aí ele come, claro. Aí, ó. Como berinjela quase todo dia. Que bom, isso aí. Pode continuar, tá. Raquel, desculpa. Tá ótimo. Gente, então o ômega 3 seria um outro nutriente importante que a gente tem que incluir no nosso dia a dia e não é hábito também do brasileiro, tá? Aonde a gente encontra ômega 3? Peixes de água fria, como atum, salmão, arenque, cavala, tá? Sardinha. Ah, não tem dinheiro para comprar salmão. Sardinha, rico em ômega 3. Ah, eu não gosto de peixe. Também você pode encontrar em alguns alimentos de origem vegetal, como a chia, como a linhaça, tá? São excelentes fontes de ômega 3. As frutas oleaginosas, as castanhas, também são boas fontes. Gente, no nosso dia a dia, hoje a gente sempre come em grandes quantidades ácidos graxos poliinsaturados, porque a gente utiliza muito óleo vegetal na nossa preparação. É o óleo de soja, né, para preparar o alimento, é a fritura, se faz parte, muita gordura poliinsaturada. Essa gordura do tipo ômega 6, ela tem um potencial pró-inflamatório. Quando nas suas células, né, a bicamada lipídica lá, ela é formada por muito ômega 6, sempre quando você estiver em uma situação de inflamação, e aí, gente, o estresse, o excesso de peso, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, já é um ambiente estressante para você, tá? Não pensa num estresse, assim, numa doença grave. Não, você não precisa chegar lá para estar com o organismo estressado. Pequenas coisas, é só um exatamente. gatilho, né? Só um gatilho para poder pequenos gatilhos. E aí, lá na sua célula tem muito ômega 6. Vai produzir muito, gente, muitos mediadores pró-inflamatórios. E aí vou falar umas palavras bonitas, tromboxanos, leucotrienos, pró-inflamatórios que vão estimular a inflamação no seu organismo. E é uma inflamação sistêmica, tá? Olha a importância, hein, da alimentação. Você tem que entender por que você está ingerindo aquilo, né? Exato. E aí, por que o nutricionista bate na tecla de tirar o óleo de soja, de você substituir por um azeite, por uma gordura mono, né? De você consumir um abacate que tem gordura mono, de você consumir o peixe, a castanha. Nossa, o nutricionista gosta de incluir castanha, né? Porque tem ômega 3, gosta de uma linhaça machias, porque tem ômega 3. Eu costumo, assim, falar com meus clientes, eu sempre falo isso, né? Acho que é ótimo para dor de cabeça, dores musculares, né? Do tecido do organismo, então previne todas essas dores. Então a ingestão realmente necessária, que a gente também não faz uma ingestão
tão boa de ômega 3, né? Quem come É bem peixe, chia, deficiente. linhaça e castanha todo dia? Também poucas pessoas no nosso Poucas país. pessoas, exatamente. E aí o ômega 3 ele vai produzir os mediadores anti-inflamatórios. E aí é bacana que no caso da disfunção da TM, né, como prevenção, a ingestão habitual desses alimentos já vai ser satisfatória. Mas como tratamento, vai ser necessário uma suplementação de EPA e DHA, que são as formas já biologicamente ativas do ômega 3, tá? Então, tem essa questão, esse detalhe, né, na questão do tratamento, que você realmente precisa atingir as necessidades diárias Tem que vão variar de 1 a uma 2 dosagem. gramas. Tem uma Exato. dosagem boa, né? E não é todo ômega 3, tá, gente, que tem uma dosagem adequada. Então, você às vezes vai na farmácia, vai ver vários ômega 3, mas é importante você ter uma orientação realmente do nutricionista para saber qual é o ômega 3 que seria adequado. A gente fala na osteopatia de um DHA de 800 miligramas, para vocês terem uma ideia que seria o ideal, que normalmente você só encontra em reposição em grávidas, normalmente, na farmácia. Agora, Difícil você encontrar na farmácia. Para conseguir algumas doses excelentes, é melhor o manipulado. E aí, no caso, o nutricionista ele prescreve. vai ter que prescrever isso aí. Além disso, Exatamente. você quer continuar ainda? Olha que eu tenho mais alimento funcional para falar. E eu Então acho vai. bacana porque são os alimentos que a gente consegue incluir facilmente. Como, por exemplo, o gengibre, Renata. O gengibre é excelente para o alívio de dor muscular, tá? E você Legal. pode utilizar ele no dia a dia ou ralando ele na água, como se fosse uma água aromatizada com gengibre, ou o chá de gengibre. É excelente para alívio de dores, não Pô, só que legal. musculares, mas articulares também. Eu indico muito para meus pacientes que malham, tá? Que fica com aquela Acho que eu vou dor de botar lá na academia. clínica. Bota lá água aromatizada com gengibre, vai fazer Isso. sucesso e excelente para dor articular e dor muscular também. Um Legal, outro legal. nutriente muito bacana, Renata, que as pessoas também não conhecem e é super tranquilo de você adquirir, é anti-inflamatório, é a cúrcuma, muito conhecida como açafrão da terra. O Sim. brasileiro, ele tem muito hábito de utilizar o coloral. Aqui tem alguém que usa coloral na nossa live para poder deixar o franguinho, o macarrão, um molho com uma corzinha bonitinha. Então, o Bom, eu aprendi coloral, com ele não é você tão o bacana. açafrão. Eu aprendi com O você. coloral não é tão bacana porque ele tem adição de fubá, de outras substâncias que tem ali muito carboidrato. A cúrcuma, o açafrão da terra, ele é riquíssimo em anti-inflamatório, antioxidante e ele é até antimicrobiano, gente. E você consegue fazer chá de açafrão, tá? Ou você consegue Chá, adicionar não nas sabia. preparações, chá Não com sabia. açafrão. Mas mistura com alguma coisa? Você vai ferver a água, vai fazer água Aham. fervente e você coloca ali. O ideal para o chá não ele em pó, tá? Seria Hum, a parte da raiz da cúrcuma para ela ficar em contato com a infusão. Depois você tira a raiz, tá? O entendi. que nós Tá. encontramos com mais facilidade é a cúrcuma em pó. Em pó você pode adicionar na preparação do arroz, vai ficar amarelinho, no frango. Substitui o coloral pela cúrcuma, que você já vai ter um ótimo antioxidante ali e anti-inflamatório todo dia na preparação. E não altera muito o sabor, ela não tem aquele gosto forte igual o curry. É bem suave, as pessoas conseguem adicionar com tranquilidade. Pô, legal. E queria falar mais de dois nutrientes Pode ir. funcionais muito importantes. Gente, um é o própolis, tá? O própolis, as pessoas associam muito com a antigripal, né? A consumir as gotinhas para aumentar o sistema imunológico. Mas o própolis também ele é anti-inflamatório, tá? Então, o consumo regular do própolis, ele também vai associar, né, justamente nesse combate, nessa dieta anti-inflamatória. Você pode consumir diariamente as gotinhas. E aí, a dosagem vai variar com o tipo de própolis, se ele é um extrato aquoso ou se ele é um extrato alcoólico. Para adultos, o indicado é o extrato alcoólico, que é mais biodisponível. De 15 a 20 gotas, bacana. Agora, gestantes, Uau. crianças, tem que ser o extrato aquoso, tá? Porque não é permitido o álcool. E aí o extrato aquoso é um pouquinho mais diluído. E aí, às vezes, você precisa colocar de 20 a 30 gotinhas para ter o mesmo efeito. Mas é muito importante também, porque você associa o anti-inflamatório. E Legal. queria fechar com um alimento que todo mundo gosta. Qual, qual? Cacau. Cacau Hum, é rico em flavonoides, também tem ação anti-inflamatória. E não é aquele chocolate ao leite que você gosta cheio de açúcar, porque o ao leite cheio de açúcar é pró-inflamatório.
Mas o cacau, e aí aquele chocolate 70%, 80%, ele é riquíssimo em flavonoides que são anti-inflamatórios. Então, gente, a gente consegue incluir uma alimentação variada, com alimentos in natura, incluindo esses alimentos funcionais que eu citei, você vai conseguir prevenir a dor crônica e também auxiliam no tratamento. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o magnésio também. Magnésio para dores tensionais, irregularidade de Sim, sono. O que a gente sim, o poderia magnésio ele é poder. importantíssimo para o sono, né? Se a gente for pensar, olhar para o nosso organismo, né? A gente armazena o magnésio principalmente no osso, mais da metade do magnésio do nosso organismo fica no osso, tá? O nosso sangue contém uma pouca quantidade de magnésio e ele atua ali muito estritamente ali na formação dos ossos, dos dentes, tá? E também para o funcionamento normal de nervos e músculos. Por isso que ele está tão associado, né, com essa questão da dor, tá? Muitas enzimas do nosso corpo também utilizam o magnésio como um cofator. Então, ele é muito importante para o nosso metabolismo, tá? Ele é importante, pra você ter uma ideia, o metabolismo do cálcio, do potássio, depende de magnésio. Nosso Magnésio. batimento cardíaco normal depende de magnésio, né? Assim, perdão, distúrbios como arritmia cardíaca, né? Podem estar associados com a deficiência do magnésio. Ele é sempre monitorado, por exemplo, em indivíduos com essas disfunções, dada a sua importância, né, para o impulso nervoso e para o funcionamento muscular, né, no movimento, né, que você vai realizar. E aí quero destacar para vocês os principais alimentos fontes de magnésio. E aí você encontra magnésio também nas frutas oleaginosas. Gente, fruta oleaginosa é vida, né? Tem magnésio, tem fibra, tem vitamina E, tem ômega 3, né? E você também encontra magnésio, gente, em frutas como a uva, tá? Como a banana, o abacate. Você também vai encontrar nos peixes, na beterraba, na couve, no espinafre. Então, se você tem uma alimentação, né, baseada em alimentos in natura, se você consome no mínimo 5 porções diárias de frutas, legumes e verduras, come diariamente o basicão, gente, é um arrozinho com feijão, uma carne magra, você consegue atingir necessidade diária de magnésio. Você não vai ter grandes problemas. Bacana, bacana. Fala um pouquinho também sobre o zinco. O zinco, assim, ele é ótimo para dores nas pernas, dores nas costas. Fala um pouquinho sobre o zinco e como a Gente, gente pode ser. zinco ele tem vários efeitos metabólicos interessantíssimos, não só na dor. Para vocês terem uma ideia, zinco é utilizado para tratamento de diarreia em criança. Zinco é utilizado para estimular a papila gustativa e aumentar o apetite. Zinco ele também atua como cofator de diversas enzimas antioxidantes do nosso metabolismo. E zinco a gente encontra principalmente em alimentos proteicos, tá? Então, esses peixes que têm ômega 3 também são boas fontes de zinco, nos ovos. E também de origem vegetal, as castanhas também são ótimas fontes de zinco, gente. E aí que eu falei de zinco, selênio também é excelente, um potente anti-inflamatório e antioxidante para o nosso corpo. Combate radicais livres que vão evitar ali aquela inflamação decorrente do estresse oxidativo. E por último, as fibras alimentares. Elas são Gente, essenciais para gente? amo Tratamento da dor? fibra. Fibra é esse. Gente, fibra é bom para tudo. E engraçado que a gente nem absorve a fibra. A fibra não é considerada um nutriente porque a gente não absorve. Mas ela é tão importante como cada um desses nutrientes que eu citei aqui. A fibra ela é importantíssima, gente. Não só a gente fala muito de fibra, né, na nutrição, para o funcionamento intestinal. Mas a nossa saúde começa pelo intestino. Então, se o seu intestino, né, ele está saudável, o seu corpo todo está saudável. Para vocês terem uma ideia, o maior órgão do nosso sistema imunológico está lá no intestino, que é o GALT, tá? Está associado ao nosso intestino e está associado à nossa microbiota intestinal. E eu gosto muito de intestino, eu dou aula de microbiologia, né? Eu brinco quando eu falo de microbiota com os meus alunos, que quando você está triste, naquela bad, se sentindo deprimido, sozinho, né? Um dia como hoje, bem friozinho, não fique triste, você não está só. Na sua célula, no seu organismo, no seu corpo, tem mais de 1 trilhão de micro-organismos. E que para eles você é um mundo. E aí eles riem a beça, né? Acham super Sim. engraçado. Mas, gente, eles dependem de nós e nós dependemos deles. É uma relação de simbiose bacana, né? As pessoas têm horror a micro-organismo, né? Ainda mais
nesse panorama que a gente está vivendo aí de pandemia, mas a nossa microbiota da pele, e aqui eu quero focar especificamente no intestino, ela é muito importante para a saúde das células do nosso intestino, é importante para o metabolismo do carboidrato. Você tem uma ideia, se você tem um intestino saudável, você tem uma menor predisposição para ter uma diabetes, porque você tem um melhor controle da glicemia. Você elimina mais o colesterol dietético, você absorve menos colesterol. Essa microbiota, ela combate diversos xenobióticos, substâncias tóxicas que estão presentes nos alimentos e eles fazem uma detoxificação ali, já no intestino, impedindo a absorção de partículas grandes que podem causar alergia, intolerâncias. Gente, quem faz tudo isso é a nossa microbiota. Então você tem que cuidar bem dessa microbiota, eles são seus filhinhos, você tem que cuidar bem deles. Se o seu intestino funciona bem, sinal que a sua microbiota vai bem. Como que eu curo da minha microbiota? Comendo fibras, que foi a pergunta da Renata. Aonde que eu encontro as fibras, gente? Nos alimentos integrais, é o pão integral, é o arroz integral, é na aveia, na linhaça, na chia. Excelentes fontes de fibra. As verduras, né? Todas aquelas verduras folhosas, né? Tem muita fibra, as cascas das frutas. E a gente precisa ter uma ingestão, gente, diária, tá? Mais ou menos de 20 a 30 gramas. Não é fácil de atingir, tá? Para você conseguir atingir uma recomendação diária de fibras, muitas vezes, né, para os meus pacientes que, por exemplo, não têm hábito do alimento integral, só conseguem introduzir a hortaliça, né, e a fruta, eu peço para incluir diariamente a ingestão de chia ou linhaça ou aveia, e aí consome religiosamente, eu dou ideia de receitas para incluir nas preparações, e também o psyllium. Psyllium é uma fibra solúvel que eu posso prescrever tanto em pó, tá, quanto em cápsula, e é riquíssimo em fibra solúvel que fortalece a nossa microbiota intestinal. Então, eu acho Legal. que fechar com fibra é muito bacana porque tem um efeito sistêmico muito interessante na prevenção de doenças crônicas. E tratamento da dor, né? Maravilhoso. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: dor, o que significa dor para vocês, tá? Para a gente, a tradução de dor é o seguinte: é uma experiência física, mental, emocional, cultural, sociocultural, familiar, religiosidade, enfim, a dor, ela pode ser... Porque, assim, na verdade, a dor é uma percepção e uma interpretação de tudo que acontece à sua volta. Então, a importância a experiência que você tem, às vezes, dolorosa, você pode sentir, pode ser um afetivo, emocional, ou pode ser um cognitivo, que a gente fala, comportamental. Quer dizer, a importância da dor. Identificar e atuar em cada fator, buscando o equilíbrio e a modulação necessária para o processo, para que o organismo consiga, vamos lá, curar a sua dor, né? E é importante a gente estar falando de... Ela falou muito de dieta anti-inflamatória. Por que é dieta anti-inflamatória? Porque a gente falou lá, porque os alimentos que você está escolhendo para comer, ele pode aumentar muito a sua dor ou pode diminuir a sua dor. Por isso a importância da dieta anti-inflamatória. Então, assim, é baseada em nutrientes que a gente fala que tem ação, que combate as toxinas do organismo e substâncias negativas que prejudicam o processo do nosso organismo. Então, assim, ela falou das dietas pró-cinéticas. Eu estou fazendo um apanhado. Pró-inflamatórias, desculpa. Então, pães, bolos, alimentos industrializados, biscoitos, tudo isso vai aumentar a produção muito maior do hormônio da insulina. Olha o que ela falou. E quanto mais você tem a resistência à insulina, mais você tem agravamento do quadro inflamatório. Olha a importância disso. Então, assim, o importante é você priorizar realmente os alimentos naturais para poder melhorar suas condições gerais de saúde e, consequentemente, sofrer menos com os sintomas da dor. Olha a importância do processo inflamatório. Além do mais, do processo inflamatório que eu queria falar, é o seguinte, é uma reação do seu corpo natural. Seu corpo está falando para você, olha, eu estou buscando aqui, sabe por quê? Eu estou ingerindo algo que está inflamando mais a minha célula, e ele fala assim, para eu te proteger, vou fazer o seguinte, eu vou te deixar com dor aqui, eu vou te causar uma lesão ali, e aí você vai me dar atenção. Quando você começar a me dar atenção, aí sim você vai falar, opa, tem alguma coisa errada. E aí a importância dos alimentos, porque a gente tem uma ideia de processo inflamatório, né? Que a gente vê muito, é a vermelhidão,
né, naquele local, né, garganta inflamada, né, foi o que você falou, né, alguma ferida que está ali externa que você está visualizando, mas muitas das Exato. vezes está tão silencioso. Foi o que ela falou lá no início. Então, é tão silencioso que quando você vê, já foi. Então, você ingerir baixa quantidade de alimentos naturais e fazer uma dieta rica, talvez, em farinha branca, vamos dizer assim, açúcar, né? Pode fazer com que você tenha problema maior no organismo, te traga mais doença. E para você entender que a doença não surge do nada. Essa dor surgiu do nada. Não. Meu problema da TM surgiu do nada. Não. Meu estômago, meu intestino não está funcionando do nada. Não. Alguma coisa você mudou na sua vida que fez com que o seu corpo ficasse mais inflamado e não está respondendo mais. Então, isso é desgastante para o organismo. É desgastante para o corpo. E chega um momento, eu converso com meus pacientes, olha só, quanto que o seu corpo se desgastou, se adaptou até hoje para você estar aqui nesse local com uma dor crônica que você não consegue mais resolver com o uso de medicamentos master, medicamentos lindos, maravilhosos aí que estão saindo, e você mesmo assim controla a dor, sua dor não cessa. Aí vem insônia, né? Alterações posturais, emocional, depressão. Olha a importância disso, quer dizer, fadiga, dores de cabeça, os músculos já meio que não aguentando mais, pedindo ajuda. Então, assim, prestar atenção no seu corpo, nos mínimos detalhes, que a gente não para ver isso. A gente vive correndo atrás do tempo. E quando a gente vê, já passou e não consegue mais cuidar. Então, assim, falando um pouco da disfunção temporomandibular, existem vários tipos de disfunção temporomandibular, tá? Vou falar aqui de uma maneira bem grotesca, né, grosseira, para vocês entenderem por quê. Existem as disfunções da ATM, né? Da articulação temporomandibular, que pode ser por fator muscular, pode ser por fator articular, por fator oclusal, que é abrir, fechar a boca, ausência de dente, tá? Além da má nutrição também, a acidez, tá? Boca seca, né? A língua rachada, quer dizer, isso tudo são sinais que a alimentação não está adequada para a gente visualiza isso, falta de saliva, né? Existem alguns hábitos também que você pode ter, como morder a bochecha, morder a língua, fazer o ranger dos dentes, quer dizer, os hábitos que a gente chama de parafuncionais, né? Apertar, ranger os dentes. Aquela dor no trapézio que você fala assim, que faz aquela massagem, que sempre fica dolorida, quer dizer, é um sintoma do distúrbio temporomandibular. Quer dizer, já está inflamado. Mas por que está inflamado? Esse que é a grande questão. Qual é a origem? Por isso é importante da abordagem nutricional, a gente vê os aspectos emocionais, né, durante a consulta. Muito importante. Eu sempre pergunto para eles. Hidratação, né, Raquel? Acho que né? Muito Nossa, importante, a gente não falou hidratação. De hidratação, né? Vamos falar de hidratação, muito importante. Hidratação, né, para poder melhorar, porque assim, quando a gente mexe num corpo que também está dolorido, a gente também libera toxinas para o organismo. E Sim. olha a importância, né, de você juntar a alimentação e a hidratação para que elimine aí. Fala um pouquinho da hidratação para a gente, Raquel. A pessoa desidratada, ela pode sentir até mais dor. A pessoa desidratada. E aí a hidratação é uma coisa importante, porque se você está tendo uma alimentação rica em substâncias inflamatórias, né? Que está ali um estresse oxidativo no seu organismo, produção de vários radicais livres, de mediadores inflamatórios, né? Que está ali agredindo as suas células. O que poderia ali, né, tá atuando, combatendo, são as próprias frentes antioxidantes do seu corpo. Muitas frentes antioxidantes do nosso corpo, como por exemplo, as vitaminas hidrossolúveis, né, elas atuam no ambiente aquoso. Então você tem que ter uma boa hidratação, tá? A hidratação, ela pode causar também sintomas como náuseas, como câimbras, até desmaio, gente. Perda da atenção. Então, a questão da hidratação, ela é muito importante, e uma coisa que eu chamo a atenção, quando você bebe água, só quando você sente sede, a sede é o último sinal de desidratação. Porque você realmente está, né, muito desidratado. O frio, Hoje é um dia, né, que as pessoas bebem menos. Exatamente. E a gente precisa, numa média, né, de 1.000 ml de água para cada
1.000 calorias que a gente consome. Por isso que é uma dieta padronizada, 2.000 calorias, se recomenda 2 litros de água, tá? Mas, por exemplo, homens que têm uma Proporcional, necessidade mais ou menos, energética, né? é proporcional. Homens que têm uma necessidade energética maior, eles podem ser que precisem tomar 2,5 litros, 3, né? Mulheres podem ser que fiquem bem com 1,5 litro. Mas em muitas pessoas, e eu observo muito isso no consultório, Renata, quando eu pergunto sobre ingestão hídrica, a maioria bebe menos de 1 litro por dia, tá? E é Eu importante a também. pessoa falar, mas eu bebo suco, eu bebo ice tea, eu bebo mate, eu bebo É, não sei o não. quê. Não hidrata, gente. Você precisa beber água. A água é a E o principal pior não é maneira de isso, você não. se hidratar. São as pessoas que mais têm dor. Justamente o que você falou. Eu falei, É, quanto você hidrata? Olha, eu não, eu acho que é 1 litro ali, mas mais que isso eu não bebo. Bota uma garrafinha, né? Bota uma garrafinha, vai exato. medindo para poder você vigiar isso. Precisa hidratar mais. Não adianta. O Exatamente. organismo está pedindo. Quer dizer, se eu for beber água quando está sentindo dor, quer dizer, é o último recurso. O corpo está falando Exatamente. assim, pelo amor de E a gente Deus, me dá um elimina, pouco da a água. gente elimina tudo que é indesejável, né? Tudo que não é desejável para o nosso organismo, a gente elimina pelo suor, pela urina e pelas fezes. A gente precisa de água para essas eliminações. A gente precisa estar com uma boa reserva de água. Senão o corpo economiza. Aí a urina sai concentrada, quase não transpira, as fezes ressecadas, com constipação. Sinal de que você está desidratado. E eu falo também da importância da nutrição com relação ao sangue. O sangue fica mais grosso por conta disso. E os nutrientes não conseguem acessar os locais que tenham lesão, por exemplo. A importância da hidratação também para Para poder fluidez, curar, né? para a fluidez do organismo, né? Você vê assim, a gente fala muito de quem bebe muito e acorda com aquela ressaca. Quer dizer, é falta de hidratação. Fica tudo muito viscoso, Sim, vamos dizer assim. Tudo muito sim, com dificuldade de circulação. E aí, ao longo do dia, quando você vai hidratando, se alimentando, aquilo ali, aquela dor de cabeça que você tinha, vai passando, né? Olha a importância da hidratação no seu exato. organismo. Legal. A gente falou também Verdade. um pouco do sistema visceral. O que é o sistema visceral? Então, o sistema visceral ele também é conectado a todo o organismo. Olha a importância do intestino, né, para o sistema imunológico, principalmente, mas para outras coisas, ele combate tudo. Então, se você tem uma doença, Sim, seja ela qualquer, né, Raquel, basicamente o intestino que segura ali para você, o seu imunológico não descer ladeira. Então, quando você não tem uma nutrição adequada, né, a gente fala assim que quando não tem uma mobilidade boa, né, na osteopatia, isso vai influenciar também na sua respiração. Porque o que acontece aqui? Como os órgãos ficam na região, né, visceral, né, fica aqui logo abaixo do músculo da respiração, às vezes você respira e sente incômodo. Por quê? Porque a gente fala de falta de funcionalidade, que também tem a ver, às vezes assim, ó, eu pergunto, como é que intestino? Funciona bem? Você vai quantas vezes no banheiro? Porque é importante você saber que você tem que ir basicamente regrado no banheiro, pelo menos uma vez ao dia, no máximo seria 2 ali, com uma consistência boa. E se você uma sim, hora faz uma consistência mais líquida, uma outra faz sólida, tá errado. Tem alguma sim, coisa na alimentação que precisa talvez ser ajustado. Ou você tem alguma doença que está irritando aquela mucosa e está fazendo com que você tenha essa diarreia ou não. Né, Raquel? Fala um pouquinho aí da consistência do bolo, né? Que a gente forma no final. beleza. O que seria uma frequência saudável, né? Uma frequência de evacuação saudável, é bem isso que a Renata falou, né? A frequência diária é saudável, tá? Tem pessoas que têm uma frequência intercalada em dias intercalados que pode ser saudável, no sentido de se manter em consistência das fezes macias, sem desconforto ao evacuar, tá? Pessoas que têm disfunção na evacuação, muitos dias sem evacuar, tá? Pessoas diariamente, mas evacuam com esforço e as fezes saem ressecadas. Para vocês terem uma ideia, tem uma escala de Bristol. É uma escala que a gente utiliza no atendimento, que tem as imagens de vários modelinhos de fezes para o paciente dizer qual é. E a partir dali a gente consegue já identificar, né, alguma disfunção na
regulação do intestino. Então, que se chama normalidade é não sentir dor, uma frequência ou que intercale pelo menos um dia, tá? E fezes macias, fezes pastosas, tá? Não semilíquida, né? Nem muito sólida. E aí isso tá... a função das fezes, ela tá relacionada com o bolo alimentar, então com a alimentação, ingestão de fibras, com a hidratação e com a atividade física. Porque se você é uma pessoa ativa, você também estimula a musculatura lisa que faz a peristalse no trato gastrointestinal, que ela é involuntária. Então, você tem uma atividade física voluntária, mexe sua musculatura, a sua musculatura do trato gastrointestinal, ela também é estimulada e também reflete na melhora na peristalse. Por isso tem pessoas que têm intestino, bebe água, come, assim, é preguiçoso, né? São pessoas que não podem ser sedentárias, porque fica sedentário, o intestino trava, né? E aí, gente, o que eu quero dizer, um padrão oculto de que o seu corpo não está bem, só para você ter uma ideia, só queria te alertar isso. E esse padrão oculto já pode te gerar doenças, problemas de saúde. Então, é importante você ter esse olhar mais crítico na hora de você fazer a evacuação. É um padrão oculto, às vezes, do seu organismo de que as coisas não estão muito bem. Raquel está falando um pouco para mim. E o legal que eu estou falando assim é o seguinte, não existe um tratamento único e apropriado para todas as desordens que a gente chama, hoje a gente está falando do distúrbio temporomandibular, tá? Se você quiser falar aí, se você voltar, isso me fala. Não existe um tratamento único e apropriado para todas as desordens temporomandibulares. Está me escutando? Tá. Portanto, fazer importante para o controle de uma desordem, tá bom? Então, o tratamento individualizado, a importância de você entender o que está acontecendo com o seu paciente, eu falo para os meus pacientes, eu não atendo receita de bolo, porque cada um tem uma resposta diferente e cada um tem uma hidratação diferente, tem uma alimentação diferente, tem um emocional diferente e é preciso lidar com todas essas adversidades para poder conseguir trabalhar a dor. Porque a dor, ela se exterioriza em física, mas às vezes ela pode ser algo mais interno. Essa dor pode ser algo mais interno. Então, o ideal é que você realmente mude hábitos, tá? Ela falou de exercícios, realmente a gente precisa fazer atividade física, tá? Em alguns casos, a gente fala de dieta anti-inflamatória mesmo, né? Como você reduzir a inflamação do seu organismo através de alguns suplementos ou através da nutrição mesmo nos alimentos. Para isso você precisa da recomendação realmente do nutricionista, não só recomendação, mas prescrição daquilo que é importante para o seu organismo, porque cada indivíduo é de maneira diferente, apesar dela falar de uma maneira geral. Se você tem várias doenças, vamos dizer assim, vários problemas de saúde, ela também vai tratar de uma maneira individualizada. Você vai, por exemplo, no nutricionista, que ele te passa uma receita de bolo. Nós não somos uma receita de bolo. Eu gostaria de falar que a gente é, mas a gente não é. Então é importante você entender que o tratamento individualizado é o mais adequado, é o ideal para que você não tenha consequências, não tenha doenças. Eu falo assim, poxa, é muito chato envelhecer e quando a gente envelhece a gente tem dor. Porque você provavelmente deixou de fazer algumas ações lá atrás que hoje você está tendo essa repercussão no seu organismo. Então, o que eu quero dizer? Se você não cuidar hoje de você, amanhã você vai ser uma pessoa realmente cheia de dor. E aí vem aquelas doenças que a gente chama de... Eu vejo muitos meus pacientes falando, eu tenho fibromialgia. Quer dizer, eu tenho dor em várias partes do corpo. E quando você vai ver, o paciente não faz uma alimentação adequada, não hidrata adequadamente, não faz atividade física por conta da dor, que está limitada. Fica depressivo na maioria das vezes.
E para mim, o intestino é uma coisa principal para a depressão. E se você não tem uma evacuação também correta, também está errado. Seu corpo está falando, olha, não está legal. Me ajuda, eu preciso de uma ajuda aqui. Então, o tratamento multidisciplinar, ele é indicado para todos os pacientes. Eu falo para meus pacientes, você precisa de um psicólogo, você precisa de um nutricionista. Eu vou tratar o seu corpo. Agora, se a gente conseguir cuidar o corpo como um todo, que a gente é integrado, não tem como separar a sua víscera, o que você come, das suas dores. Porque é todo mundo em conjunto. O que você come vai ser distribuído em nutrientes que vai servir ou não para você naquele momento. Ou vai inflamar mais suas células, ou então vai desinflamar suas células. Olha a importância da alimentação para tratar as suas dores. Então, o que eu quero dizer é que entender a causa da dor é o mais importante do que você só tratar sintomas. Você só tratar sintomas quer dizer que você está calando o corpo. E calar o corpo não é a melhor opção. É uma coisa só, exatamente, tudo é uma coisa só. Existe também um controle hormonal que controla tudo isso, sim. Existe um controle hormonal que controla tudo isso, que através dos alimentos também. Existem alguns alimentos que ajudam no controle hormonal. Deixa eu ver se a Raquel consegue entrar. A gente fala um pouco. Opa, voltei. Agora foi. Raquel, a gente falou alguns alimentos e você falou de alguns que controlam o hormônio também, não falou? Teve alguns alimentos que acho que você citou. Que hormônio? Controle hormonal, para controle hormonal do organismo. Existem uns alimentos mais direcionados, assim, específicos, né? Então, os hormônios estão principalmente, né, mais relacionados com a alimentação, né, são aqueles que estão relacionados com o metabolismo, né, antes e após as refeições, que é a insulina e é o glucagon. A gente também, né, tem uma regulação através da alimentação do cortisol, e o cortisol é um hormônio, né, produzido pela nossa suprarrenal, que ele fica elevado no nosso organismo em longos períodos de jejum. Então, por exemplo, pessoas que têm uma alimentação em horários irregulares, tá? E aqui eu não estou nem falando do que a pessoa come, estou falando de horários. Em horários irregulares, por exemplo, tomei café da manhã às 7 horas da manhã, vou almoçar lá 2 horas da tarde. E aí depois, eu só janto 9 horas da noite. Esse intervalo de jejum, o jejum prolongado, ele gera um estresse no nosso organismo para a manutenção da glicose normal, fica mais tempo sob a ação do glucagon, isso estimula também o cortisol. O cortisol é um hormônio que está relacionado com o acúmulo de gordura visceral. É um hormônio que está associado também com o processo inflamatório. A gente precisa que ele é importante no organismo, Raquel, né? Assim como a inflamação. Vou te cortar só um pouco. Tá acabando 1 minuto. Queria que você fizesse as considerações finais e a gente responde ele depois. 50 segundos. Tá certo. Pessoal, o que eu recomendo a vocês, baixem o Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele traz orientações importantes para a alimentação, valoriza a introdução de alimentos in natura e minimamente processados, né? Busque profissionais que tenham uma visão holística do paciente, uma visão integral do paciente, porque o atendimento, o acompanhamento é assim, multidisciplinar. A gente vai dando o braço, vai somando para que o paciente ele tenha, né, não só a melhora na dor, mas na sua qualidade de vida. Foi um prazer estar aqui com você, Renata, participar dessa live. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, né? Na verdade, a gente está marcando essa live.